Existem muitos super soldados no universo cinematográfico da Marvel, sério, tipo, muitos mesmo. Vários experimentos do governo para dar superpoderes às pessoas e transformá-las em armas vivas. E essa realmente é a principal condição para se tornar um super soldado. Tem que ser resultado de um experimento do governo ou feito para o governo. E eles precisam dar poderes de alguma forma. E hoje vamos dar uma olhada em todos os super soldados espalhados pelo universo cinematográfico da Marvel. Vamos classificá-los do mais fraco ao mais forte. Então vamos lá. Caveira Vermelha é tecnicamente o primeiro super soldado. Ele veio antes do Capitão América e é uma versão imperfeita do soro, só não conte isso pra ele. Ele acha que o rosto vermelho fica bom, e sinceramente, ele nunca me impressionou de verdade. Em teoria, ele poderia ser tão poderoso quanto os outros soldados desta lista. Mas o que o Caveira Vermelha realmente fez? Perder para a versão mais fraca do Capitão América e depois virar um fantasma flutuante? É basicamente isso. Kali Morgenthau e os Apátridas são super soldados. Eles conseguem se defender de caras como Falcão e Soldado Invernal. Mas não dá pra dizer que eles são os super soldados mais fortes do grupo. Eles não são os melhores lutadores. Eles não são os mais fortes ou os mais poderosos quando outros super soldados realmente dão tudo de si. Bem, os Flag Smashers nunca tiveram muita chance mesmo. O Guardião Vermelho foi a resposta da Rússia ao Capitão América. Embora talvez já tenha competido com Steve Rogers, esses dias ficaram para trás. Mas ainda assim, então considerar assim, ele é um super soldado. Ele é sobre-humano. Apesar de ter ganhado alguns quilos, ele continua extremamente forte, resistente e difícil de derrotar em uma luta. O problema é que nunca vimos Alex em seu auge. Na verdade, nunca o vimos vencer muitas lutas. Então, por mais que todos nós amemos o Guardião Vermelho, esse é o mais alto que ele pode chegar na lista. O super soldado esquecido, Isaiah Bradley, fez parte dos testes humanos para o soro do super soldado durante a década de 1950. Ele foi um dos raros sobreviventes dos experimentos. Ao se tornar um super soldado, ele foi designado pelo exército dos Estados Unidos da América para eliminar o Soldado Invernal na Coreia do Sul, uma missão na qual ele acabou falhando. No entanto, o governo não gostou da ideia de um super soldado negro. Então eles mandaram Bradley para a prisão, onde ele passaria as próximas 3 décadas de sua vida sendo usado como cobaia pelo governo e pela Hydra, antes de finalmente ser libertado. Bradley era, na verdade, um ótimo lutador e soldado. Ele conseguiu se sair bem contra o Soldado Invernal na luta deles, chegando até a arrancar o braço de Bucky. Mas no fim das contas, nunca tivemos a chance de ver muito dele e acho que esse é o máximo que ele pode alcançar. Shuri era a princesa de Wakanda, mas após a perda da mãe e do irmão, ela assumiu o trono como a nova rainha e a nova Pantera Negra. Tecnicamente, ela não tomou um soro de super soldado, mas sim uma variação da erva em forma de coração e ganhou todos os poderes da Pantera Negra. Assim, ela se tornou uma super soldado por mérito próprio. Ela tem seu próprio traje de Pantera Negra, feito de Vibranium, e é claro, teve que incluir seus icônicos braceletes de Vibranium, que podem disparar rajadas de energia sônica. John Walker foi quem o governo dos Estados Unidos da América escolheu para substituir Steve Rogers como Capitão América. Mas quando ele matou alguém em plena luz do dia, bem, aí Sam Wilson assumiu o manto dele. Mas o governo não tinha terminado com John, eles o recrutaram em segredo para servir como agente americano. John não é tão habilidoso ou capaz como lutador quanto o Capitão América original era. Então, quando ele perdeu lutas demais, bem, ele decidiu se fortalecer com o soro do super soldado. E então, o agente americano ficou incrivelmente poderoso. Ele conseguiu lutar contra o Falcão e o Soldado Invernal ao mesmo tempo. Embora ele talvez não seja o lutador mais habilidoso que existe, sua natureza selvagem é mais do que suficiente para ajudá-lo a vencer a maioria das batalhas. Quando Steve Rogers não pôde tomar o soro do super soldado, Peggy Carter assumiu seu lugar, tornando-se a Capitã Carter, a Soldado Suprema. E assim como o Capitão América, a Capitã Carter é sobre-humanamente forte, rápida, resistente, é uma lutadora de classe mundial e uma ameaça com seu escudo de Vibranium.
Ela já participou de várias lutas e aventuras diferentes pelo multiverso, enfrentando o Ultron do Infinito, se unindo ao Vigia, empunhando as joias do Infinito e até se tornando uma só com o universo. Mas no fundo, bem, a Capitã Carter é uma super soldado de verdade, com muitos dos mesmos poderes e habilidades do soldado original, o Capitão América. Agora, se você inclui a Shuri como a Pantera Negra nessa lista, bem, você também tem que incluir o Killmonger. Ele também tomou a erva em forma de coração, ganhou os poderes da Pantera Negra e toda a força e a habilidade de um super soldado. E o Killmonger teve acesso à tecnologia de Wakanda no caminho, todo tipo de tecnologia e aparelhos de Vibranium. E o Killmonger é um lutador letal e mortal. Ele tem muita experiência em matar qualquer um que fique em seu caminho. Bucky Barnes foi a segunda tentativa mais bem sucedida de criar um super soldado, já que ele foi injetado com um soro semelhante ao do Capitão América enquanto estava sendo mantido refém pela Hydra nos anos 1940. Foi esse soro que permitiu que ele sobrevivesse à queda do trem, que o transformou no Soldado Invernal, permitindo que ele lutasse contra pessoas como o Capitão América e o Pantera Negra. A única coisa é que o soro dele não era forte o suficiente para permitir que ele salvasse o braço. Mas olha, sabe de uma coisa? Um braço de Vibranium pode ser ainda melhor no grande esquema das coisas. Agora, há uma grande diferença entre Bucky Barnes e o Soldado Invernal. O próprio Bucky já nos mostrou isso. Mas quando um soldado invernal está no seu melhor, bem, o cara é um dos melhores super soldados que existem. Deadpool é tecnicamente um mutante, já que ele foi injetado com uma droga que deveria ativar qualquer gene mutante escondido dentro dele. Mas isso aconteceu por causa de experimentos do governo, o que também o qualifica para entrar nessa lista como um super soldado. Ele tem um fator de cura, que basicamente está no mesmo nível do próprio Wolverine, sendo capaz de se curar instantaneamente de praticamente qualquer ferimento ou ataque. Além disso, bom, Deadpool é um mercenário de elite, um dos melhores lutadores e assassinos do planeta. Capitão América, o super soldado supremo. Aposto que você esperava que ele fosse o número 1 dessa lista, né? Não chegou tão perto assim, mas quase. Steve Rogers foi o primeiro super soldado bem sucedido. Muita gente acredita que isso foi resultado de Erskine finalmente ter aperfeiçoado a fórmula. É por isso que foi tão devastador para o exército dos Estados Unidos da América quando Erskine foi morto momentos depois de Rogers sair da Câmara. E provavelmente é a melhor cena dos músculos abdominais de um cara na história do cinema. Porém, pode-se argumentar que, apesar de Erskine ter ajustado a fórmula, foi ele quem a tornou tão bem sucedida. Porque, apesar do nome, um super soldado não exige o soldado perfeito, mas sim um homem bom. E apesar do que Tony disse, há muito mais de especial em Steve do que apenas aquela fórmula. T'Challa era o rei de Wakanda e, como tal, teve acesso à erva em forma de coração e a todos os poderes incríveis que vêm junto com ela. E o Pantera Negra é muito parecido com o Capitão América e o Soldado Invernal, um super combatente sobre-humano. Mas o que o diferencia dos outros é o acesso a toda a tecnologia de Vibranium. Isso o torna praticamente indestrutível em uma luta, só um vilão como Thanos para derrubá-lo. E se ele armazenar energia suficiente dentro do traje, bem, ele consegue derrubar personagens do nível do Hulk. Luke Cage foi condenado injustamente e jogado na prisão, onde passou por um projeto experimental de super soldado, recebendo uma força sobre-humana insana e uma pele quase inquebrável. Luke Cage é absurdamente forte, um dos heróis de rua mais fortes do universo cinematográfico da Marvel, e mais forte do que um super soldado típico. O destaque é sua durabilidade e pele inquebrável. Luke consegue sobreviver a praticamente qualquer ataque que venha em sua direção, aguenta tiros e explosões a queima-roupa, e tudo isso faz dele um cara muito difícil de derrotar em uma luta. Logan sempre foi um mutante, mas foram os experimentos do projeto Arma X que o qualificam para estar incluído nesta lista de super soldados. E ainda podemos comemorar que Hugh Jackman voltou e agora está no universo cinematográfico da Marvel. Wolverine é facilmente o X-Men mais famoso que existe, com suas garras de adamantium características e seu fator de cura. Ele é incrivelmente forte e poderoso, pode sobreviver literalmente a qualquer ataque que venha em sua direção, até mesmo bombas nucleares,
graças às suas garras de adamantium. Bem, você realmente não vai querer ficar no meio delas. Ele é um lutador habilidoso, um assassino letal. Ele é o melhor no que faz. O que ele faz não é bonito. Norman Osborn era o Chief Executive Officer da Oscorp, mas depois de experimentar um soro de aprimoramento em si mesmo, bem, ele se tornou o Duende Verde e acabou ficando completamente insano nesse processo. E como isso foi feito sob ordens de um contrato do governo, bem, eu acho que o Duende Verde definitivamente conta como um super soldado. Ele é forte o suficiente para rivalizar diretamente, quase dominar o Homem-Aranha. Ele é resistente e insano o bastante para simplesmente rir dos socos do Homem-Aranha. E o Duende Verde também tem todo tipo de tecnologia e poderes, como bombas de abóbora que podem desintegrar pessoas e um planador que permite que ele voe por aí. Embora Pietro e Wanda não tenham recebido seus poderes de um soro literal de super soldado, eles ainda começaram como super soldados, se oferecendo para que o governo fizesse experimentos neles e depois sendo enviados para a guerra, assim como o Capitão América. Exceto que, em vez de ser um super soldado, Mercúrio foi exposto ao Tesseract e se transformou em um dos homens mais rápidos do planeta. Ele consegue se mover em velocidades facilmente sobre-humanas, aparecendo apenas como um borrão com tamanha velocidade. Bem, você também sabe que ele tem um soco e tanto a cada golpe que desfere. Aposto que você não esperava vê-lo nesta lista. O Abominável tecnicamente tomou o soro do super soldado. Emil Blonsky, com a ajuda do Thunderbolt Ross, foi a solução do governo para igualar a destruição do Hulk. Ross explicou que o governo estava tentando recriar o soro de Eskin desde o dia em que ele provou ser um sucesso. E assim, quando o soldado Blonsky teve a oportunidade de testar uma dessas variantes, ele não hesitou em se inscrever. Infelizmente, essa variação do soro, junto com o sangue de Bruce Banner, resultou na transformação horrível de Blonsky no que agora conhecemos como a Abominação. Mas hoje em dia, a Abominação está tentando provar que ele é muito mais do que um monstro. Se incluirmos a Abominação, devemos incluir o Hulk também. Agora, antes de você surtar, respire fundo e apenas aceite o fato de que, no universo cinematográfico da Marvel Bruce Banner, o Hulk é basicamente só um super soldado variante. Quero dizer, foi uma tentativa de recriar o soro original usando o sangue do Steve que levou ao acidente que deu ao Bruce seu alter ego verde e furioso. Em vez de usar os raios Vita, o Banner confiou muito mais na radiação gama como gatilho, o que pode ter dado muito errado ou muito certo, dependendo do ponto de vista. E foi esse toque de radiação gama que não só fez do Banner um dos super soldados mais fortes que já vimos, mas também o tornou a única pessoa dessa lista capaz de ativar e desativar seus poderes, mesmo que ele nem sempre consiga controlar isso. Demorou um pouco para a Wanda Maximoff se tornar oficialmente a Feiticeira Escarlate. Quando isso aconteceu, ela consolidou seu lugar como uma das mais poderosas do universo cinematográfico da Marvel. Assim como o irmão dela, os poderes da Wanda foram ativados quando a Hydra tentou transformá-la em uma soldada. Mas ela sempre esteve destinada a muito mais do que isso. Ela é uma das usuárias de magia mais poderosas que já vimos, a ponto de ser mais poderosa do que o Feiticeiro Supremo. Doutor Estranho disse que não tinha como derrotá-la, e que ela poderia enfrentar todos os feiticeiros da Terra ao mesmo tempo. E ela é tão poderosa contra heróis normais também. Ela derrotou facilmente os Illuminati sozinha, que incluíam uma versão alternativa da Capitã Marvel. Feiticeira Escarlate foi sugerida como uma ameaça multiversal, e ela realmente correspondeu às expectativas. Mas o super soldado mais poderoso do universo cinematográfico da Marvel, bem, pode ser justamente o mais novo super soldado, Roberto Reynolds, o Sentinela. E antes que a gente fique todo revoltado dizendo que o Sentinela simplesmente não tem feitos, você só está meio certo. Ele não tem muitos feitos. Embora derrotar facilmente um time de super soldados enquanto o Sentinela estava se segurando e eu acabava de aprender sobre os poderes dele, não seja um feito ruim por si só. Mas são realmente as afirmações sobre o Sentinela que são tão impressionantes.
Quero dizer, além de ser chamado de todo-poderoso e divino, disseram que o Sentinela era mais poderoso do que todos os Vingadores juntos. O próprio Sentinela se comparou diretamente ao Thor. Depois, um pôster de marketing do filme na China disse que o Sentinela tinha mais poder do que o Thor, o Visão e a Capitã Marvel. Ou seja, mais poderoso do que um androide com uma joia do infinito literalmente na testa, o deus do trovão que consegue feitos em nível planetário e uma mulher com poder suficiente para reacender uma estrela. De acordo com a Marvel, o Sentinela é mais poderoso do que todos eles juntos. E acho que temos que aceitar essas afirmações como fato, não só porque nada no filme jamais as desmentiu. Ele é realmente uma potência, mas também porque há tantas afirmações. E elas não vieram do ator ou do diretor ou algo assim que ainda contam, mas talvez tenham um pouco menos de peso. Não, essas afirmações estão no próprio filme e no marketing do filme que a Marvel está divulgando. A Marvel claramente pretende retratar o Sentinela como sendo tão poderoso assim. Não tem como negar isso. Além disso, quando o Sentinela libera o vácuo, aí é um jogo totalmente diferente, banindo instantaneamente qualquer um e todos para o Reino das Sombras com apenas um aceno de mão. E isso é apenas uma das coisas que já vimos ele fazer. O Sentinela é sem dúvida o super soldado mais poderoso do universo cinematográfico da Marvel. É isso mesmo, eu disse.